Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, o Senhor Deus nos chamou para um único lugar hoje também, para que possamos louvar, para que possamos aprender a palavra do Senhor Deus. Senhor Deus, nesse tempo, o Senhor Espírito Santo possa estar conosco, possa abrir os nossos corações e possa escrever a Sua palavra em nossos corações, para que possamos agir conforme a Sua palavra, possamos ter mais sabedoria, força e coragem, seja nacionalmente e internacionalmente. Nós agradecemos por toda a sua ajuda em todas as igrejas, na missão exterior, em todo o trabalho, que o Senhor possa estar junto, manifestando o seu trabalho. Assim como em Hong Kong, o pastor Lee, que está pregando a sua palavra, e todos os missionários que estão pregando a palavra do Senhor no exterior, todos aqueles que estiverem ouvindo as palavras, todos aqueles que estão em oração para evangelizar as pessoas, que o Senhor possa estar com todos eles. Nós estamos em um momento onde estamos para finalizar o ano. Que o Senhor permita para que nós possamos acordar, possamos refletir sobre o ano que está passando, prepararmos para um novo ano. Que o tempo de hoje, o Senhor, Espírito Santo, possa estar conosco, nos permitir a palavra necessária. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬양대 찬송 읽겠습니다.
Vamos procurar uma palavra da Bíblia. Gênesis, capítulo 28. Capítulo 28. A partir do versículo 10 ao 22, eu irei ler. Gênesis, capítulo 28, a partir do versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela. E disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra, em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nessa terra, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou as pedras que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e essa terra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, versículo 22, vamos ler todos juntos. E esta pedra que te tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, o pastor Lee, agora no momento, está em Hong Kong realizando um seminário bíblico. Então, hoje, no louvor, a letra era sobre a paz. Então, realmente houve o cântico Louvor da Paz, mas agora estamos falando sobre o dízimo. Então, tem pessoas que quebram a paz ao ouvirem isso. Então, mas se vocês ouvirem bem a palavra de hoje, então vocês vão poder saber por que que Jacó, ele desejou, realmente declarou uma coisa dessas. Nós também vamos querer aprender com ele. Então, Jacó, ele é um homem que não podia receber a bênção da primogenitura, mas a recebeu. Jacó, ele se torna sombra de que um estrangeiro, um gentil, pode receber a salvação também. Porque nós podemos ver a relação entre os judeus e os gentios quando olhamos em Romanos. Então, naturalmente, Esaú era o filho primogênito, ele tinha todas as bênçãos prometidas a ele, mas Jacó recebeu toda essa bênção. Israel, o povo escolhido por Deus, tinham toda a promessa, a bênção do Senhor Deus para eles. Mas é como se realmente Esaú vendeu a sua primogenitura por conta de um prato de sopa. Da mesma maneira, o povo judeu negou o Senhor Jesus.
Então quer dizer que da mesma maneira como realmente Jacó que não podia receber essa bênção, ele recebeu. Então os gentios, eles também podem receber essa salvação porque os judeus as recusaram. Então nós podemos dizer que Esaú são os judeus e Jacó representa os gentios. Então, porque não existe nada que ele tenha feito, ele simplesmente conseguiu receber a primogenitura. Então, é por isso que quando nós olhamos aqui, na realidade, Jacó é o formato do gentio recebendo a salvação. Então quer dizer que tem uma relação direta de que nós recebemos a salvação. Então hoje nós queremos aprender sobre o desejo de Jacó, a declaração de Jacó e o dízimo. Então vocês, ao ouvirem a palavra, vão conseguir entender. Primeiro vamos procurar Gênesis, capítulo 25, versículo 27. Gênesis, capítulo 25, versículo 27. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem, perito na caça, homem do campo. Mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. Então, aqui sobre Esaú e Jacó vocês já ouviram bastante. Mas Jacó recebeu a bênção de Deus e foi perseguido por Esaú. E enquanto ele estava sendo perseguido e dormiu de noite, ele viu realmente uma escadaria dos céus, onde era o Senhor que abriu o caminho conversou com ele. Então, primeiro, se nós olharmos no tempo cronológico, Isaac teve um filho, versículo 27, e cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça. Então, Esaú foi homem perito na caça, homem do campo. Mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. Então, Rebeca, esposa de Isaac, desde o ventre tinha dois filhos. E os dois filhos, eles disputavam dentro da barriga. E realmente, por um pouco, Esaú saiu primeiro. Jacó queria sair primeiro, mas Esaú saiu primeiro. Então ele saiu segurando o tornozelo de seu irmão. Então, saindo o tornozelo de seu irmão, ele se tornou Jacó. Então quer dizer que por pouca diferença, Esaú se tornou o irmão mais velho, Jacó o irmão mais novo. E ali, as crianças, elas cresceram. Esaú foi homem perito na caça. Foi homem do campo. Mas Jacó, homem simples, habitando em tendas. Então, ser homem simples quer dizer que é um homem silencioso, um homem em paz, um homem sossegado, um homem simples. Então, são várias coisas que nós podemos ver. Esaú era realmente parecia bem masculino, tinha muito pelo, realmente um ótimo caçador, forte. Então, nós podemos dizer que é perito na caça. Já Esaú, filho de, ja... filho de Isaac, enquanto ele crescia, ele já ouviu sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, com certeza. Desde criança, ele deve ter ouvido a palavra de seu pai, deve ter ouvido várias coisas sobre o Senhor Deus e deve ter pensado em diversas coisas. Então, se tornar o filho primogênito é algo muito precioso. É um grande dever, ele soube disso. Mas quantos anos foram se passando? Ele ia sempre no campo, ele sempre ia caçar. Então, e para se tornar um excelente caçador, precisa ir muito ao campo. Precisa perseguir diversos animais. Precisam capturar muitos animais. E é por isso que podemos dizer que ele se tornou um homem do campo. Então, Esaú era o homem do campo.
E ele sempre vivia caçando. E Jacó é o homem das casas, das tendas. Ele sempre vivia com sua mãe, sempre ouvia as palavras da sua mãe. É por isso que cada momento mais a vida de fé dele ia crescendo. O homem, quando foi criado, desde o princípio, ele foi criado com um corpo que tem alma e espírito. Ele não tem somente a carne e a alma, mas sim o espírito. Então, o homem, já que tem esse corpo, ele pode buscar as coisas deste mundo. Já que ele tem a alma, ele pode buscar os seus desejos, as suas vontades. E tem o espírito, pode buscar as coisas celestiais, as coisas de Deus. Muitas pessoas pensam que a carne é um todo, então, mas o homem tem algo muito mais importante do que a carne, que tem uma vida eterna. Existe uma vida após a morte da carne, que é o mundo espiritual. Então, enquanto busca-se essas coisas eternas, então as coisas realmente grandiosas começaram a se clarear à sua vista. Então, Esaú era um homem que buscava as coisas do mundo. Então, com certeza, ele se tornou um homem que conhecia muito bem as coisas do campo, as coisas do mundo. Onde tem muitos animais, como pode capturar esses animais, qual é o estado do animal. Então, ele também deve ser um homem ágil, rápido, deve utilizar muito bem o arco. E Esaú, posteriormente, ele buscava as coisas realmente externas, é por isso que ele se torna o rei de Edom. Então, já que ele conhecia muito bem o mundo lá fora, e buscava o mundo lá fora, ele buscava as coisas visíveis deste mundo, ele buscava a satisfação neste mundo. Então, nós podemos ver que Jacó, pelo contrário, um homem silencioso, um homem que, quando o pai dizia, ouvia silenciosamente, pensava, refletia. Sendo assim, é um homem que podia conhecer como o Senhor Deus é impressionante. Então, cada momento mais crescia o desejo diante do Senhor Deus de buscar a bênção, receber essa bênção de Deus. Ele satisfazia com essas coisas. Quando Esaú e Jacó se encontravam, eles se satisfaziam e podemos ver que o tema que cada um satisfazia era diferente. Então, vamos ver Gênesis 33. Gênesis 33, versículo 9. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Capítulo 33, versículo 9. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Esaú disse para ele. Então Jacó tinha realmente muito gado e ele deu como presente para Esaú. Mas o que Esaú respondeu aqui? Então, eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Então ele já tem o quê? Muito, porque ele era rei naquela época. Ele dizia: Eu já tenho sucesso o suficiente. Aqui ele disse: Eu tenho bastante, então a mim basta. Então, como podemos ver em versículo 11, o que ele disse? Jacó, pelo contrário: Toma, peço-te a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente m'a tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele até que a tomou. Então, aqui Esaú não tem a palavra Deus. Mas Jacó, ele diz o que? Me basta, eu tenho o suficiente. Então, ele está dizendo, o Senhor Deus, ele já me deu o que me basta, eu já tenho o que preciso. O Senhor Deus me permitiu a bênção. Então, eu já me satisfaço com os meus bens, eu já tenho o suficiente. Mas e Esaú? Então, Esaú está dizendo, me basta o que tenho, mas falta a palavra Deus. Ambos se satisfazem, ambos têm o significado deles, mas é diferente o tema. Então, Jacó recebeu uma bênção transbordante de Deus.
Vamos procurar Salmos 17. Salmos 17. Versículo 14. Versículo 14. Capítulo 17, versículo 14. Dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida, e cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Então fartos de filhos, e dão os seus sobejos às suas crianças. Então, aqui ele está dizendo, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida. Então, da mesma maneira, Esaú pensa que esta vida é o todo. Então, ele busca a satisfação nesta porção, na porção que é esta vida. Então, quer dizer que ele está dizendo o quê? Cujo ventre enche o tesouro escudo. Então, fartos os filhos. Então, Senhor, realmente me separe desses homens. Então, se nós olharmos, os filhos realmente estão neste mundo, mas realmente que o Senhor me separe dessa porção. Então, as pessoas, elas querem fazer o filho ganhar muito dinheiro para que sofram o menos possível. Eles vivem uma vida assim. Então, se olharmos o versículo 15, quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça e me satisfarei da tua semelhança quando acordar. O autor de Salmos está dizendo que este mundo atual, essa vida atual, não é o todo, mas ele sabe sobre a vida após a morte, a vida perante Deus. Por isso que as pessoas do mundo, não importa o que eles façam, mas eu, na justiça, contemplarei a tua face na justiça. Então, quando realmente ele ressuscitar, realmente ele quer se tornar glorioso como o Senhor, entrar nos braços do Senhor, quer ir para o local do reino eterno diante do Senhor Deus. Aqui podemos ver a satisfação totalmente diferente. Podemos ver Jacó é um homem do campo. Ele busca as coisas do mundo. Então, se nós olharmos para o planeta Terra, nós podemos ver que cada momento mais existem mais homens como Esaú. E dentre várias pessoas do mundo, são como Esaú. Então, Esaú é um homem do campo. Então, ele caçava esforçadamente. Ele era um homem que gastava todo o seu tempo no campo. Ele caçava, cozinhava e comia do campo. E aquilo era o todo para ele. A vida dele toda era correndo por todos os cantos. Então, algo boa de se comer, boa de se ver, realmente cobiçável para comer. Então, todas as coisas do mundo, se nós olharmos, existem tantas coisas, tantas coisas. E os olhos de muitas pessoas estão lá fora no mundo, como Esaú. Olhem tantas coisas, roupas diferentes no mundo. Tipos, cultura está desenvolvida no seu auge. Temos muitos jogos, temos muitos tipos de bebidas também, temos muitas coisas gostosas. Quando buscam as coisas de fora, buscam as coisas visíveis, todo o tempo vai se passando. Então, esse é o nosso tempo. Nós podemos ver o trânsito foi melhorando, então nós podemos ver as trocas do mundo foram melhorando. Tem muitas pessoas que vivem com o sabor da viagem. Claro que tem pessoas que viajam com motivo, mas tem pessoas que viajam para se divertirem. Gastam todo o seu tempo na viagem. Então, buscam coisas visíveis aos olhos. A se olhar a vida dessa pessoa, então, vive daquele jeito, busca aquelas coisas. Olha as pessoas até que dizem que frequentam a igreja também são assim. Olhem quantos programas de televisão, olhem quantos realmente filmes diferentes.
Quando o Senhor Deus te perguntar no reino dos céus, o que você fazia na terra? Ah, eu assistia muito novela na TV. É isso? Então quer dizer que você buscava as coisas deste mundo. Então, mas Esaú é desse jeito. Então é por isso que as pessoas que frequentam a igreja são inúmeras. Mas onde estão gastando o seu tempo? Nas coisas visíveis? Estão gastando em todas as coisas que enxergam nessa carne. Mas Jacó era diferente. Jacó era um homem silencioso. Quando o pai dele dizia, nós podemos ver realmente como Isaac era um homem impressionante. Que era Deus de Abraão, Deus de Isaac. Isaac era homem de Deus. E é por isso que ele ensinava para os seus filhos de forma clara como era o Senhor Deus. Com certeza ele deve ter dito várias vezes como é o Senhor Deus. O Senhor Deus chamou Abraão a, e, e- e ordenou e prometeu várias coisas. Isaac ouviu isso de Abraão e contou para os seus filhos. Então, Esaú deve ter ouvido bastante do seu pai quando pequeno, deve ter ouvido esforçadamente. Mas quanto mais ele ia para o mundo, mais ia para o campo. Quando o pai dizia, ele estava ouvindo as palavras do pai. Mas o que ele deve ter pensado? Ah, quando é que essa história acaba? Ah, eu preciso caçar coelho, corça, não sei o que, isso, aquilo. Ele está pensando na sua cabeça as coisas do campo. Quando o pai termina de falar, ele rapidamente sai para fora e vai caçar. E assim, ouvindo a palavra, está ouvindo, mas ele não consegue pensar na palavra. Ouvir está ouvindo, mas não entra dentro do coração. E é por isso que no início, a primogenitura, como era preciosa, grandiosa, mas quando o tempo foi passando, cada momento mais, essa primogenitura vai se diminuindo. O quanto que diminui? Diminuiu num tanto que se tornou menor do que uma tigela de sopa de feijão. Então Jacó, ouvindo a palavra de seu pai, ele ouvia, pensava, pensava e pensava. E é por isso que ele meditava, pensava na palavra. É por isso que cada momento mais no coração dele, o Senhor Deus ia crescendo. O Senhor Deus se torna o todo na vida dele. E ele pensava, se eu tivesse nascido um pouco mais cedo, ia ser o primogênito. Ia se tornar o Deus de Abraão, Deus de Isaac, e não Deus de Esaú, mas Deus de Jacó. Mas porque eu demorei um pouquinho para nascer, não pude receber essa bênção. Então como ele deve ter ficado tão triste por dentro? Ele que tinha esse coração de se tornar o primogênito, ele tinha grandiosamente essa afeição dentro dele. Mas por que que ele pensa nessas coisas? Porque ele está pensando, ele está meditando. Quando reflete todo o ano que se passou, nós ouvimos diversas palavras. Algumas pessoas, enquanto ouviam a palavra, realmente revisam a palavra, ruminam e transcreve dentro do coração, enquanto tem pessoas que são assim, tem pessoas que falam, estou muito ocupado. Ah, eu tenho muito o que fazer. Ouviu-se muita palavra, mas não tem palavra que fica escrita no seu coração. Quer dizer que dentro do Senhor, ele pesa o seu coração em fazer a vontade do Senhor Deus. Ele fica pensando, quando é que eu posso deixar de lado? E tem pessoas que deixam de lado. E nós falamos uma coisa dessas. Então nós precisamos ler, precisamos meditar. Então qual é a diferença de ler rápido e ler detalhadamente? Igual um carro. Quando eu estou na estrada, eu estou indo bem devagar olhando para a paisagem. Eu estou fazendo uma leitura lenta, detalhada. Mas quando eu passo rapidamente pela paisagem, só olhando assim de lado, aquilo é uma leitura rápida da Bíblia. Então esta é a relação que nós temos. Então se nós olharmos na Bíblia, então, na Bíblia, nós podemos dizer que a leitura da Bíblia rápida, claro que é necessária, mas algo mais importante, melhor,
é você ler a Bíblia toda com calma. Então, uma página por página. Não só pular, mas ler, ouvir, pensar. Como Jacó ia ouvindo e pensando e trazendo dentro do coração para que fique dentro do coração. Porque assim, um ano que tem 52 semanas, realmente é a palavra que você ouviu. Fica dentro, meditando e meditando dentro do coração para que possa ser transcrita. E então, assim, quando chega no final do ano, o que é que você vai pensar? Ah, Senhor Deus, por favor, me permita um trabalho, eu vou fazer pelo Senhor. Algumas pessoas desejam fazer algum trabalho diante do Senhor Deus, tem pessoas que querem fazer um- algo realmente de trabalho e serviço diante do Senhor Deus. Desejam ser utilizados de forma mais preciosa diante do Senhor Deus. Então, com certeza, o Senhor Deus vai permitir mais pessoas que podem receber a salvação para Ele. Então, esta é uma pessoa que é silenciosa. Se olharmos na Bíblia, Apocalipse capítulo 16, tem um espírito imundo como de sapo. Então, se nós olharmos o sapo, a rã, ele é um anfíbio. Ele está em ambos os lados. Ele vive de ambos os jeitos. Então, o Espírito Santo é o espírito da separação. O Espírito Santo, ele divide as coisas, a verdade e a mentira, as coisas verdadeiras e falsas. Mas o espírito maligno, o diabo, ele sempre tenta falar: ah, não, vamos tentar conciliar, vamos tentar conciliar, vamos tentar conciliar. Como o sapo, que é um anfíbio que vive na terra e na água ao mesmo tempo. Então, da mesma maneira, ele vai e faz barulho dentro do coração, sempre cria bagunça, barulho, não importa quão sério esteja no coração. Quando o homem ele está o quê? Ansioso, hesitado, ele não consegue pensar. Quando está muito barulhento, não consegue ouvir a voz de Deus. É por isso que quando você coloca o seu coração de forma silenciosa, acalma, você pode ouvir a voz do Espírito Santo. Quando você está num lugar silencioso, quando você está com o coração silencioso, o Espírito Santo pode falar e você pode ouvir a sua voz dele. Naquele tipo de problema também. Realmente, se o Senhor ajudar, a qualquer momento eu posso resolver o problema. Então, a fé é ir crescendo até nos pequenos problemas. É porque quando você está silencioso no seu coração, você tem um coração de respeitar e honrar o Senhor Deus. Então, o Espírito Santo trabalha para aqueles que confiam no Senhor. Jacó era um homem silencioso. Então, cada momento mais, ele vai confiando no Senhor Deus. É por isso que Jacó, ele cada momento se torna um homem que recebe a atenção de Deus. Capítulo 25, vamos voltar. Gênesis 25. Versículo 29. E Jacó pusera um guisado. E veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E agora, 32 é importante. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Estando no campo, foi caçou e agora chegou numa situação que está quase morrendo se não comer alguma coisa. Mas Jacó estava preparando uma sopa deliciosa. Ele disse: irmão, me dê um pouco dessa sua sopa. Ele disse: irmão, não posso te dar de graça. Você sempre me pedia tudo, tudo, e eu sempre dava. Então, Esaú, ele só enxergava algo para comer. Ele só queria algo para comer. E é por isso que ele disse: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então, está para morrer. Então, está numa situação de para morrer, mas existe algo que jamais você deve vender. Existem coisas que você pode ceder, tem coisas que você jamais deve ceder.
Essa primogenitura é uma bênção eterna ligada com o Senhor Deus. É mais precioso, mais importante do que a vida. Então, já que eu estou para morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje, não pode ser só por palavras. Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guinzado de lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Então, desprezou quer dizer que ele considerou como pequeno, mas também ele deu as costas. Ele está dizendo, uma coisa dessas eu não preciso. Por que isso aconteceu? Por que está escrita uma coisa dessas na Bíblia? Não é história de outras pessoas. Então, no nosso dia a dia, na nossa vida também, se um pouquinho mais nós ouvimos, inclinarmos os ouvidos para a palavra, se nós fôssemos um pouquinho mais sérios, tem tantas coisas que não deveríamos vender e estamos vendendo, que nós dizemos, eu queria tanto aquela coisa que não é nada. Então, olhem para essa vida também. Esse ano, nós tivemos diversas bênçãos que perdemos. Por quê? Porque o coração estava muito cheio, estava muito ocupado. Então, como 1 Coríntios capítulo 7, realmente nós já fomos comprados com preço e não devemos ser servos dos homens. E é claro que nós devemos fazer o trabalho neste mundo também. Mas somos servos de Deus, somos servos do Senhor. O Senhor, Ele nos comprou com preço. Esaú, ele perdeu a primogenitura. É por isso que ele perdeu até a bênção da primogenitura. Aparece na Bíblia. É por isso que ao perder essa primogenitura, nós olhamos aqui e é uma tristeza. Vamos procurar 1 Reis, capítulo 9. 1 Reis, capítulo 9. Versículo 10. E sucedeu, ao fim de 20 anos, que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei, para que o Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de cipreste, e ouro, segundo todo o seu desejo. Então deu o rei Salomão a Irão 20 cidades na terra da Galiléia. E saiu Irão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não foram boas aos seus olhos. Por isso disse, que cidades são essas que me deste, irmão meu? E chamaram-nas terras de Cabul até hoje. E enviara Irão ao rei 120 talentos de ouro. Então, se nós olharmos, o rei de Tiro, Irão, então, quando o Salomão estava terminando de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, Irão ajudou de toda maneira. E Salomão, para retribuir, versículo 12, e saiu Irão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera. 20 cidades. Então, o rei Irão, chegando na Galiléia, observando aquela terra, versículo 12, porém não foram boas aos seus olhos. Por isso disse, que cidades são estas que me deste, irmão meu? Por que me deu coisas imprestáveis? Por que me deu coisas sem valor? É por isso que chamou as terras de Cabul. Cabul significa sem valor. Quer dizer que não tem valor. Deserta, assolada. Ele recebeu essa terra e o Irão ele não gostou dessas terras. E não se agradou dessas terras e disse para Salomão, pode levar de volta. E então Salomão recebeu novamente essas terras. Vamos procurar 2 Crônicas, capítulo 8. 2 Crônicas, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 2.
capítulo 8, versículo 2. E Salomão edificou as cidades que Irão lhe tinha dado, e fez habitar nelas os filhos de Israel. Então, Irão havia recebido 20 cidades, e não lhe agradou. Ele pensou que não tinha valor, e ele devolveu para Salomão. Então, qual é essa terra? Terra da Galiléia. Aonde que o Senhor Jesus chegou? Ele chega à terra da Galiléia. Então, o Senhor Jesus de Nazaré, da terra de Galiléia. É por isso que em Isaías capítulo 9, o Senhor Jesus, ele foca em toda a Galiléia para se tornar o seu cenário da evangelização. É uma terra importantíssima. Mas aos olhos de Irão, não eram boas. Sem valor, que não prestam. Algo que foi dado era só receber. Mas por que ele devolveu? Então, o rei Irão, se ele conhecesse a história, viesse para o futuro e observasse, ele queria receber essa terra com certeza. Não é sem valor. Com certeza é uma terra preciosa. É uma terra dada por Salomão. Mas ele não sabia disso. Ele disse o quê? É sem valor. É inútil. Ele disse, irmão, pode levar. E ele devolveu. Então, Esaú, ele disse o quê? Você pode ter essa primogenitura, eu não preciso. Irão disse o quê? Pode devolver, eu vou devolver, pode receber. Eu não preciso disso. Quer dizer que para ele não tem valor. No nosso tempo, muitas pessoas não têm olhos para enxergarem a Jesus. Eles falam, Jesus é um homem da história da humanidade. Olham para o Senhor Jesus sem valor. Então, os judeus, qual o valor que eles deram para o Senhor Jesus? Judas, quando vendeu o Senhor Jesus, os judeus perguntaram, quanto que vocês querem? 30 moedas de prata. O valor do Senhor Jesus é 30 moedas de prata. 30 moedas de prata é o valor que era dado para escravos naquela época. O Senhor Jesus, ele somente valia o preço de um escravo. Eles não conhecem. É por isso que os judeus venderam o Senhor Jesus, porque não sabia que o Senhor Jesus é o centro da Bíblia, é o centro de Israel, é o Senhor mais importante, mas eles o abandonaram. Então, não são somente essas pessoas que são insensatas, nós também podemos ser insensatos. Por conta de coisas tão pequenas deste mundo, podemos abandonar. Podemos deixar de receber a bênção. Então, Jacó era um homem silencioso, buscava muito diante do Senhor Deus, percebeu que todas as coisas que o Senhor Deus permitia, então ele buscava todas as coisas em Deus. É por isso que o Senhor permitiu a bênção da primogenitura para Jacó. E Esaú, ouvindo isso, ficou bravo, queria matá-lo. Vamos procurar Gênesis capítulo 27. Gênesis 27. Gênesis 27, 41. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção, com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração, chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. Ao perder a bênção da primogenitura, ao perder a primogenitura e a bênção, Esaú se encheu de ira. Encheu-se de ira. E assim, Jacó se tornou em um estado de foragido, teve que fugir de seu irmão. É por isso que capítulo 28, versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Arã. Então, até Berseba é um lugar muito distante.
Então, ele, sendo perseguido, teve que fugir. Como o coração era difícil. Partir da sua cidade natal, partir da casa de seus pais, estar numa situação realmente de fugitivo. Então, pensem bem, o coração cansado, triste. Versículo 11. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. Então, o sol já havia se posto, e para poder descansar, ele olhou para os lados e viu uma pedra ali no lugar. Então, ele se assentou naquela pedra, se assentou naquele lugar e usou a pedra para se deitar como travesseiro. Estava dormindo com o travesseiro na sua cabeça. Mas depois iremos aprender que essa pedra não é uma pedra comum. Ele estava dormindo sobre aquela pedra, como se fosse um travesseiro. Então, já que ele estava usando como travesseiro, então ele estava usando o travesseiro de pedra desse jeito. Então, mas ao acordar, essa pedra foi levantada. Foi levantada. E ali ele joga o azeite sobre essa pedra. E essa pedra irá se tornar a casa de Deus. Então, a pedra estava deitada, mas ele a levantou. Ele jogou, ungiu o azeite e ele disse que iria se tornar a casa de Deus. Aqui tem um tema muito importante nessa palavra. Vamos pensar que essa pedra é o Senhor Jesus. A pedra está deitada, então mostra que o Senhor Jesus está morto. E o Senhor Jesus, ele ressuscitou. Então esta pedra é uma pedra que foi ungido. E através dessa pedra, a casa de Deus é feita. Quer dizer que através do Senhor Jesus, a casa de Deus é feita. O Senhor Jesus, ele se tornou a casa, a pedra angular. Então Jacó estava num momento difícil, estava dormindo sobre essa pedra como travesseiro. Dormindo sobre essa pedra, e ele vê algo surpreendente. Versículo 12. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. Então, se nós olharmos até aqui, então está sobre esse travesseiro de pedra e está dormindo. E no sonho, ele pode ver uma escada que se abriu no meio do ar, que é da terra até os céus. E ali também, ele viu que os anjos do Senhor subiam e desciam dali. E lá de cima, o Senhor estava abençoando a Jacó. Então, se nós olharmos a interpretação daqui, aparece em João capítulo 1. Vamos procurar João capítulo 1. Evangelho de João capítulo 1, versículo 51. Versículo 51. Vamos ler todos juntos. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os homens de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então o Senhor Jesus disse aqui nessa palavra, ele disse: em verdade vos digo, os céus se abrem. Então os anjos do Senhor, e lá de cima eles verão eles subindo e descendo. Então, Jacó, ele viu essa escadaria dos céus. E quem é? É representando o Senhor Jesus. Então, a escada dos céus. Então, o Senhor, lá de cima, pôde ver a Jacó. E se olharmos para o nome do significado de Jacó, significa o quê? Uma pessoa vigariza, uma pessoa
individual, uma pessoa tímida, engana os seus pais. É um Jacó que engana a todos. Mas como é que ele recebeu essa bênção? Ele não recebe uma bênção porque ele merece receber essa bênção. Então, realmente é uma bênção que vem lá das alturas, lá de cima das escadas. Então, nós não fizemos nada para recebermos a bênção. Nós recebemos a bênção por conta do Senhor Jesus. O que significa essa escadaria? É o Senhor Jesus. Ele está representando o Senhor Jesus. Então, se nós olharmos para essas escadas, então, primeiramente, uma escada ela liga dois lugares que não têm significado. O que isso quer dizer? Quer dizer que dois lugares que não podem ter uma relação podem ter uma relação. Escada serve para isso. Então, essa é a característica da escada, ligar dois lugares. Quando a escada, você está na escada, você leva a escada nas costas? Não, você pisa sobre a escada para subir. Para que o homem possa pisar e subir, a escada se torna um suporte. Esse é o mesmo formato que o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, Ele é a nossa escada. Então, quer dizer que é uma escadaria até os céus. Então, o homem não pode ir para o Senhor Deus. O Senhor Deus está lá nas alturas. O homem se corrompeu, está vivendo no meio do pecado. Então, mas o homem está muito longe do Senhor Deus. Então, o Senhor Deus é um lugar santo. Então, o homem que realmente viveu a vida toda em pecado, como é que ele pode chegar a Deus? Ele não pode chegar a Deus. É por isso que você precisa de uma escada para chegar em um lugar inalcançável. Antigamente, quando nós brincávamos de bola, sem querer chutávamos e a bola sobe no telhado, e o que acontece? Cai no teto, cai no telhado, o que você precisa fazer? Precisa colocar a escada e subir até o teto, até o telhado. Os lugares onde você não alcança, lugares que não pode alcançar, o que é que você faz? Você precisa de uma escada? O homem não pode ir para o Senhor Deus. Para ligar o homem com Deus, quem é que se tornou essa escada? O Senhor Jesus. Deus é único. E a intercessão dos homens para com Deus é somente feita por um só Senhor, que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é Deus e homem. Então é por isso que, como uma escadaria, ele pode se tornar o meio termo. O Senhor Jesus, ele se tornou o nosso intercessor. Vamos procurar 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Não é dois, é um só. Jacó, ele não viu duas escadarias, ele viu só uma. Ele viu só uma escada. Então, que é um só. Que é Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo, homem, ele é a única escadaria. O Senhor Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai senão por. Quer dizer que o Senhor Jesus, ele é o único caminho. Quando nós subimos pela escadaria, você sobe pisando sobre a escada. Como é que nós chegamos aos céus? Quando nós pisamos na graça do Senhor Jesus. Então nós pisamos na escadaria. Então, que nas escadas significa que uma pessoa que pisa sobre o Senhor Jesus pode subir. É por isso que atualmente. Será que eu estou de pé sobre a graça de Deus? Isso é muito importante. Vamos procurar Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 2. Romanos capítulo 5, versículo 2, vamos ler todos juntos. Pela qual também temos entrada pela fé e a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus.
Então, nós, pelo Senhor Jesus, pela fé, entramos a esta graça. E não simplesmente entramos na graça, mas na qual estamos firmes. Então, nós estamos o quê? Firmes. Firmes é estar de pé. Quer dizer que estamos de pé sobre esta graça. Quer dizer que eu estou pisando sobre esta graça. Quer dizer que todo o sacrifício, toda a redenção, toda a expiação, toda a justiça feita pelo Senhor Jesus. Quer dizer que agora eu entro nessa glória. Quer dizer que eu estou firme nessa graça. Eu estou firme na escada. Eu estou pisando sobre essa graça que o Senhor Jesus permitiu. Então quer dizer que o homem, ele pode agora se gloriar e estar na esperança. Então, quem está sobre a graça é uma pessoa que recebeu a glória de ver a face de Deus. Então agora pode entrar no reino de Deus. E assim, nós agora, quando vemos ao Senhor, nosso formato será transformado de forma gloriosa. Nós iremos entrar naquele reino dos céus glorioso. Então, nós podemos desejar o reino do Senhor Deus. Então, Jacó, ele viu a escadaria dos céus. Então, nós também recebemos que o Senhor Jesus, ele é a escada, ele é o nosso mediador. Então, quando nós dependemos do Senhor Jesus, é o momento que nós podemos ir para o céu. Então, olhem quantas falsas escadas que existem. Então, sempre pensam em fazer algo a mais, além do Senhor Jesus. Mas realmente o Senhor já disse que iria ser amaldiçoado se acrescentar alguma coisa. Então, nós não podemos nos sustentarmos em nada famoso deste mundo, somente em Senhor Jesus. Jacó estava dormindo usando uma pedra como travesseiro, mas naquele lugar onde ele adormeceu, ele viu a escadaria. Ali, o Senhor a abençoou. Então, vamos ver de novo. Então, Gênesis, capítulo 28. Versículo 12. E sonhou, eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. Então, ele fala, topo tocava nos céus. Versículo 13. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse. Então, se olharmos aqui, temos as escadas. A escada que tocava nos céus. E lá de cima da escadaria, o Senhor Deus está dizendo, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. Então, se nós olharmos para Jacó, quando ele recebeu a bênção, por que um homem como Jacó teve que receber essa bênção? Ele não recebe porque ele é merecedor, mas depende dessa escada. Através dessa escada ele recebe a bênção. Então, nós não somos pessoas capazes, merecedores de receber a bênção de Deus. Mas por que recebemos a bênção? Porque estamos ligados com o Senhor Jesus. Mediante o Senhor Jesus, nós recebemos a bênção. Vamos procurar Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, o Senhor a abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, para todos aqueles que entraram em Cristo, através de Cristo, agora irão receber de todas as bênçãos espirituais. Aqueles que entraram em Cristo Jesus, aqueles que receberam o perdão através
da justiça de Cristo. Ele pode se tornar a igreja através da justiça de Cristo. Pode se tornar a esposa de Cristo, a noiva, por conta da justiça, as obras de Cristo. Da mesma maneira, Jacó, ele pode receber uma bênção eterna por conta das coisas de Cristo. Então, vamos procurar Gênesis novamente. Vamos ver quais bênçãos ele recebeu. Gênesis 28. Versículo 13. Vamos ver a primeira bênção entre as bênçãos que ele recebeu. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. Então, se nós olharmos aqui, tem a primeira promessa da terra. Então, essa terra onde ele está, o Senhor diz que darei a ti e à tua descendência. Está falando sobre a herança. Está falando sobre a terra. Então, nós, através do Senhor Jesus, recebemos a salvação. Então, nós recebemos uma imensa bênção por conta disso. Quer dizer que através do Senhor Jesus, nós temos uma esperança viva. Nós agora estamos com uma esperança incorruptível, imutável, eterna, que o Senhor está armazenando no reino dos céus por nós, como em 1 Pedro. Quer dizer que nós temos essa herança dos céus, reservada para nós. Porque existe uma herança reservada nos céus. Incorruptível, incontaminável, realmente que não perece. Como em Salmos 16, versículo 6. O Senhor já disse que as coisas que o Senhor ele deseja nos permitir estão nos lugares eternos, quer dizer que lugares que não perecem. Como em Salmos 37, versículo 18, o Senhor também já disse que o Senhor, realmente Ele conhece meus dias, eu conheço os dias daquele que é perfeito. Então, quer dizer que estão todos guardados na sua herança na eternidade. Quer dizer que Jacó ele recebeu a herança sobre a terra. Quando o povo de Israel realizou o êxodo, o Senhor preparou a terra de Canaã para eles. Da mesma maneira, uma pessoa que recebeu a salvação tem a herança do reino dos céus. Existe a promessa sobre a herança. Então, versículo 14. E a tua descendência será como pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Quer dizer que todas as famílias da terra serão benditas em ti. Quer dizer que Jacó, você irá se tornar o caminho para a bênção. Então quer dizer que através de você, todas as famílias da terra serão benditas. Então se nós olharmos para Jacó, ele recebeu a bênção do Senhor Deus, ele se tornou a bênção. Como em Gênesis 22, o Senhor disse a Abraão seria o que? A origem da bênção. Então você seria o quê? Uma bênção, como na tradução em inglês. Então o Senhor, quando ele fez o homem, ele fez o homem para dar a bênção. A palavra que aparece em Gênesis capítulo 1 é sobre a bênção. Quer dizer que a primeira coisa que o Senhor, ele fazendo o homem, ele disse é para dar a bênção. Então, mas o homem, por ter pecado, ele perdeu a bênção. Se nós olharmos em 1 Timóteo, capítulo 6, realmente o Senhor, ele mesmo é a bênção. O Senhor que é a bênção, que entrou nesse tempo da humanidade, é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é a bênção. Então, o Senhor Jesus, ele andou por toda essa terra e realmente todos aqueles que estavam perto do Senhor Jesus receberam a bênção, aqueles que estão longe receberam a maldição. Aqueles que estão ligados com o Senhor Jesus, eles são uma bênção. O Senhor ele disse a Abraão, tu serás uma bênção. Para Jacó também o Senhor está dizendo, bendito. Realmente toda a descendência. Quer dizer que todas as famílias da terra. Então Jacó ele se torna o caminho da bênção. Então, Jacó realmente, enquanto ele vivia por essa terra, quer dizer que era uma bênção viva caminhando pelo mundo. Então quando alguém errava contra Jacó, perdia uma pessoa, se tornava uma pessoa sem bênção. Não é somente, quer dizer que o Jacó é a bênção em si. Mas as pessoas que receberam a salvação também são a bênção. Então, o próprio Senhor é a bênção.
Então, realmente, o Espírito do Senhor está dentro dos santos. Então, os salvos, agora eles são a bênção. Olhem só a quantidade de bênção que nós temos aqui. Então, nós todos somos uma bênção. Nós todos agora estamos caminhando por aí. Então, o que é que nós precisamos fazer para participarmos, para recebermos mais bênção? Participar do culto de família. Realmente, muita bênção entrar na sua casa, então você também pode receber muita bênção. Então, é muito fácil recebermos a bênção. Então, quando nós refazemos o bem para com o santo, nós podemos receber a bênção. Quem faz o bem para com a igreja pode receber a bênção. Então, o Senhor ele já disse, Jacó, tu serás uma bênção. Tu serás o caminho da bênção. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que é uma imensa, realmente, graça que o Senhor Deus está permitindo. Ser o caminho da bênção. Então, esta é a bênção que o Senhor Deus permitiu para ele. Não é por isso que as pessoas que vão contra a igreja realmente não têm o que se ver. Aqueles que praticam a iniquidade para com os santos não têm bênção. Então, nós recebemos as bênçãos porque nós ficamos perto dos salvos. Então, qual é a próxima promessa? Versículo 19. Versículo 15, vamos ler versículo 15. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que tenho falado. Então, qual é a promessa do Senhor? Ele deu a promessa de que ele é o Emanuel. Quer dizer que eu nunca te deixarei. Eu sempre estarei contigo. Onde quer que fores, eu estarei contigo. Eu não partirei do meio de vós. Quer dizer que o Senhor está dizendo, jamais vou partir de você. Quer dizer que uma pessoa que recebeu a salvação, uma pessoa que tem a ligação com Cristo Jesus, quer dizer que dessa maneira o Senhor jamais parte desse homem. O Senhor sempre vai caminhar com ele. E é por isso que o Senhor Deus sempre esteve com Jacó. Então, se nós olharmos em Gênesis capítulo 31, versículo 5, podemos ver como Jacó disse. Gênesis capítulo 31, versículo 5. E disse-lhes, vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Então, por conta de seu sogro, Labão, Jacó sofreu bastante. Mas mesmo assim, ele está dizendo que o Deus de meu pai está comigo. Eu sempre esteve com ele, tem estado com ele. Vamos ver esse 42, versículo 42. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me despedirias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Então ele está dizendo, Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Ele está dizendo, o Deus de meu pai está comigo. Ele cumpriu a sua promessa. Vamos ver novamente. Capítulo 28, versículo 15. Então, nós podemos ver a promessa do Senhor Deus, versículo 15. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra. Então o Senhor, ele fala, guardarei por onde quer que fores. Então o Senhor Deus, ele guardou, protegeu a Jacó. Eu guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar. Então o Senhor disse, te farei tornar essa terra, porque não te deixarei. Então quer dizer que o Senhor prometeu que não vai deixá-lo vagar por este mundo. Vai conduzir a vida de Jacó. É por isso que o Senhor conduziu a Jacó, treinou na casa de Labão por 20 anos, depois o conduziu
para fora e conduzindo, tirou toda essa casca de Jacó e o transformou em Israel. Então o Senhor o conduziu. Te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Então, até que haja cumprido tudo o que tenho te falado. Então, o Senhor Deus enriqueceu a Jacó, fez com que eles crescessem numa quantidade imensa, toda a sua descendência, para que todos os povos da terra pudessem ser abençoados em seu nome. O Senhor Deus não o deixou. O Senhor, conforme o prometido, cumpriu todas as coisas em Jacó, transformou em uma vida que recebe a bênção. Então, o Senhor já disse: não te deixarei. Então, conforme esse prometido do Senhor, essa promessa do Senhor, Jacó ouviu essa promessa. Então, nós podemos dizer que essa bênção é a nossa bênção. Então, nós todos, assim como podemos receber essa bênção do Senhor Deus, nos tornamos filhos do Senhor. E mediante essa Bíblia do Senhor, essa palavra, nós recebemos a bênção. Então, versículo 16: acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Versículo 18, vamos ler todos juntos. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. Então, aquela pedra que era o travesseiro dele. Então, na vida tão difícil, realmente no lugar onde todas as coisas podem ser tão solitárias, ele estava ali dormindo usando uma pedra como travesseiro, e ali ele viu a escadaria para os céus. Ele viu que aquela pedra não era uma pedra comum, uma pedra que fez provar do Senhor Deus. Então, quando é que nós podemos provar o Senhor Deus? Aonde provamos a Deus? Então, isso não é uma pedra, não é um travesseiro de pedra, mas ele estava com o travesseiro de pedra, e aonde ele dormiu com esse travesseiro de pedra, ele pôde provar das escadas dos céus. E é por isso que ele levantou esta pedra. E isso se torna um grande ensinamento para nós. Nós podemos dizer que essa pedra se torna o templo do Senhor. Então vamos pensar que essa pedra é o Senhor Jesus. Então, aonde que nós podemos provar essa verdadeira graça, o verdadeiro Senhor Jesus? Quando nós temos essa pedra de travesseiro, onde nós estamos dormindo ali, ele viu a escadaria dos céus. Então a pedra está deitada, mas ela depois se torna o quê? O suporte para ele. Quer dizer que representa o quê? A morte do Senhor Jesus. Por que que o Senhor Jesus ele morreu na cruz? Por que que o Senhor Jesus derramou o sangue? Quando nós compreendemos isso em verdade, abre-se a porta dos céus. Para que o Espírito Santo possa entrar. Se você não cumprir o problema dos pecados, o Espírito Santo não pode entrar. O único jeito para cumprir esse trabalho é através da cruz. Quer dizer que para que você possa compreender a verdadeira graça do Senhor, quando resolve-se o problema dos seus pecados, abre-se o caminho. Então é por isso que Jacó, quando ele adormeceu, ele acordou pela manhã cedo, aquela pedra que era o travesseiro, ele a fez como uma coluna. Quer dizer que aquela pedra que estava deitada, ele a levantou, como se fosse por coluna. Ele levantou por coluna aquela pedra que usou como travesseiro. Então vamos pensar que a pedra é o Senhor Jesus. Quer dizer que o Senhor Jesus que estava morto, ele ressuscitou. E aquela pedra é onde foi derramado o azeite. Então é uma pedra que derramou o azeite. O Senhor Jesus, quando veio para este mundo, então o Senhor
Deus ungiu o Senhor Jesus, o Nazareno. Em Isaías capítulo 61 diz que o Senhor Jesus foi ungido. Lucas capítulo 4 também diz da mesma maneira. Vamos procurar Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista dos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Conforme a palavra de Isaías capítulo 61, está dizendo que é o Senhor Jesus. É Ele o Senhor. Ele está dizendo que agora o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar. Quer dizer que o Senhor Jesus foi ungido pelo Espírito. Quer dizer que através do poder do Espírito Santo, o Senhor Jesus ele atuou neste mundo enquanto vivo durante 3 anos e meio e morreu. E antes da sua ressurreição, ele já disse para eles que o Espírito Santo haveria de vir e esperou e disse para eles aguardarem. Então, quando o Senhor Jesus realmente já havia dito que eles iriam receber o dom do Senhor e iriam anunciar por toda Jerusalém e a Samaria até os confins da terra. Então, quer dizer que foi ungido pelo Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus é aquele que foi ungido pelo óleo. Então, o Senhor Jesus ele morreu e ressuscitou. E no dia do Pentecostes, o Espírito Santo veio para este mundo. E da mesma maneira, quem é que recebeu o Espírito Santo? Quer dizer que são aqueles que receberam a salvação, receberam esse ungido do Espírito Santo. Vamos procurar 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 21. Versículo 21 e 22. Vamos ler todos juntos. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então quer dizer que o Senhor, Ele nos ungiu, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Quer dizer que o Espírito Santo, Ele é o selo, Ele é a prova de que iremos para o reino de Deus. Quem recebeu a salvação, recebeu o ungido do Espírito Santo. Quer dizer que ser ungido é receber o Espírito Santo. Vamos procurar 1 João capítulo 2. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 20. Capítulo 2, versículo 20. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. E vós tendes a unção do Santo. Quando você crê em Jesus Cristo, você recebe o Espírito Santo. Você é ungido pelo Espírito. Quando recebemos o Espírito Santo, nós sabemos de todas as coisas. Recebemos o poder de saber todas as coisas. É por isso que cada momento mais podemos conhecer mais as coisas de Deus. Quer dizer que esse ungido, o Espírito, essa unção do Espírito Santo, ele habita conosco. Capítulo 2, versículo 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira,
como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então, o Senhor Jesus foi ungido. O Senhor Jesus morreu e ressuscitou. E ele disse que o Espírito Santo haveria de vir. Então, quem recebeu a salvação, ele recebe essa unção do Espírito Santo. E estando dentro desse rebanho, nós somos ungidos mais uma vez, porque o Espírito Santo está conosco, nos ajudando a compreender essa palavra. Vamos voltar novamente para Gênesis. Gênesis 28, Jacó disse dessa maneira. Versículo 22. E esta pedra que tenho posto por coluna, ele não é outra pedra, é esta pedra, a pedra que ele usou como travesseiro, que tenho posto por coluna. E esta pedra que tenho posto por coluna será o quê? Casa de Deus. Casa de Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. Então, os construtores realmente haviam jogado fora esta pedra, mas esta pedra se torna a pedra angular. A coluna, quer dizer que é o Senhor Jesus, quer dizer que a verdadeira casa é construída. Vamos procurar Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo 11. Versículo 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Então, os líderes dos judeus não reconheceram o Senhor Jesus como pedra. Eles abandonaram o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, que era a pedra principal, se tornou a pedra da esquina, a cabeça de esquina. Então, isso quer dizer que todas as pessoas que receberam a salvação através do Senhor Jesus formam um rebanho, formam a igreja do Senhor. Vamos procurar Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 20. Versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, o Senhor Jesus, ele se tornou a principal pedra da esquina. Ele é a pedra ungida. Quer dizer que nós também éramos pedras mortas, mas ao ligarmos com o Senhor Jesus, nos tornamos em pedras vivas. Então, a pedra santa é a igreja. Então, esta pedra se torna a casa do Senhor. Então, o Senhor disse que sobre esta casa edificarei a minha igreja. Então, nós podemos dizer que aquela escadaria é o Senhor Jesus. Quer dizer que através do Senhor Jesus, verdadeiramente a casa do Senhor é edificada. Então, nós podemos dizer que realmente a igreja, essa pedra é a casa de Deus. Vamos procurar 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3. Versículo 15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. E ele diz, sem dúvida
alguma. Grande é o mistério da piedade. O Deus, Senhor Jesus, é Deus que veio como carne para este mundo. Ele morreu na cruz e ressuscitou e subiu aos céus. E ele foi pregado por todo o mundo. O Senhor Jesus que morreu e ressuscitou, ele é a pedra principal da esquina. A principal pedra da esquina. E esta casa, a casa de Deus, é a igreja de Deus. Quer dizer que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Vamos procurar 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, se nós olharmos na Bíblia, aparece diversas vezes dizendo que a igreja é a casa de Deus. Voltando para Gênesis, capítulo 28. Gênesis 28, versículo 22. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então, esta pedra fez com que ele pudesse experimentar da igreja. Então, estabeleceu essa pedra como coluna e o ungiu. E ele disse uma palavra como se fosse uma profecia. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. A escadaria representa o Senhor Jesus. Quer dizer que futuramente o Senhor Jesus haveria de vir. Quer dizer que o Senhor Jesus, ao morrer e ressuscitar, o Senhor Jesus é aquele que foi ungido, é aquele que viveu neste mundo e morreu e ressuscitou. E no dia do Pentecostes ele permitiu o Espírito Santo para nós. Então é por isso que através do Senhor Jesus, quer dizer que através dessa pedra, a verdadeira casa do Senhor Deus foi estabelecida. É por isso que nós temos realmente a casa de Deus até o atual momento. E Jacó está dizendo dessa maneira. 22. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então nós podemos ver o Jacó ele dizendo, certamente te darei o dízimo. Nós podemos ver a determinação de Jacó. Por que ele fez uma determinação igual a essa? Então, Jacó, que não poderia ser abençoado, ele recebeu a bênção da primogenitura. Os céus se abriram. Quando ele usou esse travesseiro de pedra, os céus se abriram, recebeu a bênção eterna do Senhor Deus. E viu que o Senhor Deus estava com ele. O Senhor Deus o transformou no abençoado eterno. Então ele realmente se alegrou, se emocionou com esta palavra. E ele está dizendo, esta pedra do Senhor irá se tornar o templo do Senhor. E eu com certeza darei o meu dízimo. Ele está determinado. Isso aqui é o tempo da lei ou é antes do tempo da lei? O dízimo não era somente no tempo da lei. É antes mesmo do tempo da lei. O dízimo não está na lei. E existia sempre antes da lei. Até Abraão, quando ele se encontrou com Melquisedeque, o que ele disse, sendo o pai da fé? Então ele agradeceu ao Senhor Deus por ter permitido para que ele pudesse vencer a guerra e ele entregou o dízimo para Melquisedeque. E Jacó sabe desse feito. Ele também, após ter provado o Senhor Deus, ele está dizendo, eu certamente te darei o dízimo. Não é eu darei o dízimo. Ele está dizendo que certamente te darei o dízimo. Nós podemos ver a determinação dele aqui. Vamos procurar Gênesis 24.
Nós podemos ver qual foi o início do dízimo. Capítulo 24, versículo 18. Gênesis capítulo 14, perdão, capítulo 14, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E ele era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Então, para Melquisedeque, ele deu o dízimo, 1/10 de tudo. Nós podemos ver a fé de Abraão. Quem é Melquisedeque aqui? Então, na Bíblia aparece o significado, a explicação. Então, vamos voltar novamente para Salmo 110, versículo 1, que nós lemos primeiro. Então, Melquisedeque, ele aparece em Gênesis capítulo 14, de repente aparece em Salmos 110. Vamos procurar. Versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então, o Senhor Jesus, ele tem morrido, ter ressuscitado e agora está sentado à destra de Deus. E agora, versículo 4. Jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, quando Davi escreveu esta palavra, Israel tinha o seu sacerdote. Através de Abraão, manifestou-se as 12 tribos. Nós podemos ver que através dele manifestou-se o sacerdote no templo de Israel. Mas por que ele está dizendo já nesse tempo de Davi, que já era para existir, Salomão também já era para existir, mas está dizendo que existe um sacerdote, que ele é uma sombra, quer dizer, que é uma sombra que representa o Senhor Jesus, para explicar ao Senhor. Então, na verdade, o verdadeiro sacerdote é o Senhor Jesus. Quer dizer, que está explicando que é o Senhor Jesus que é o sacerdote eterno. O Senhor Jesus nasceu como da tribo de Judá, então ele não é de Levi. Mas o Senhor Jesus, ele é o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Porque esse sacerdote, ele está sobre a cabeça da igreja do povo de Deus. Então, se olharmos na Bíblia, vamos procurar Hebreus capítulo 7, vamos ver a explicação dessa palavra também. Hebreus capítulo 7, versículo 1. Capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Quem é Melquisedeque? Melquisedeque, ele está como sacerdote para sempre. Quem é o sacerdote? É o Senhor Jesus. Melquisedeque é um homem que manifestou por pouco tempo e desapareceu. Quem é esse? Senhor Jesus. É por isso que versículo 4. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão.
e abençoou o que tinha promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Então, quer dizer que Abraão, ele simplesmente foi e entregou 10%, 1/10 de tudo que tinha. E nós podemos ver que todos que são filhos de Levi, que são sacerdotes, podemos dizer que todos esses dízimos que eles recebem, todos eles também são um dízimo que é dado para Melquisedeque. Quem é o verdadeiro sacerdote? É Melquisedeque. Então, quem é esse eterno sacerdote? É o Senhor Jesus. Capítulo 7, versículo 17. Versículo 17. Porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o Senhor Jesus, ele é o sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque. É por isso que versículo 26, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitastes, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelos do povo. Porque isto fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. O Senhor Jesus não é da tribo de Levi. O Senhor Jesus, pela ordem de Melquisedeque, é o sumo sacerdote. Então, onde está o sacerdote? Hebreus capítulo 10, versículo 21. Hebreus capítulo 10, versículo 21. Vamos ler todos juntos. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então, esta pedra se torna a casa de Deus. Então, certamente darei o dízimo. O Senhor Jesus morreu, ressuscitou. O Senhor Jesus que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Ele está como sumo sacerdote ordenado por Melquisedeque. Quer dizer que o dízimo não está preso à carne. Não está preso o quê? À lei. Era dado o dízimo antes mesmo da lei. Antes mesmo da lei, já foi dado o dízimo. E o próprio Senhor Jesus disse para não deixar de dar o dízimo. Mateus capítulo 23. Vamos procurar a palavra do Senhor Jesus. Versículo 23. Capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então, se nós olharmos aqui, na lei, ele fala que o juízo, misericórdia e fé é muito mais importante. Então, mas deveis fazer e não omitir aquelas. O Senhor, ele disse para largar o dízimo porque tem essas coisas que são mais importantes. Não, não deve omiti-la. Não deve omitir o dízimo porque essas três coisas são importantes. Então, não é falar, o dízimo não é obrigatório, não é compulsório. A Bíblia não dizendo para você, está dizendo que é algo compulsório. Não é isso. As pessoas ficam lembrando muito bem desses versículos, mas não é esse versículo não é para interpretar desse jeito. Vamos procurar 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 9. Versículo 7. Versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, que Deus ama o que dá com alegria. O que significa esta palavra? A igreja de Jerusalém está em dificuldade. Então agora está falando sobre como ajudar a igreja de Jerusalém. Já que a igreja de Jerusalém está em dificuldade, na dificuldade, em sofrimento, é por isso que está falando em ajudar a igreja. Então a igreja da África agora está na dificuldade, então precisa ajudar.
Da mesma maneira, quando nós estivermos fazendo esse tipo de trabalhos para ajudá-los, então agora você precisa falar com a alegria em seu coração, não com tristeza, não ou por necessidade. Então aqui ele está falando sobre a oferta de ajudar, ele não está falando sobre o dízimo. Então, nós recebemos uma imensa graça, uma alegria inefável. É por isso que certamente darei o dízimo. Então, já é tão bom, é por isso que está escrito na Bíblia. Então, se nós olharmos um ano que se passou, então eu agora, diante do Senhor Deus, administrando os meus bens. Como eu estou administrando os meus bens? Eu preciso agora pensar. Então, a vida de dízimo, será que eu estou realizando corretamente? Isso mostra uma clareza diferença na vida de fé. Então, para nós que recebemos uma maior graça do que o próprio Jacó, então nós provamos da morte e ressurreição do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, que agora formou o corpo de Cristo e agora está atuando no meio de nós. E nós, como pessoas que recebemos esta salvação, eu preciso dar o meu dízimo. Então, quando eu tenho essa determinação, isso é sábio. Então, nós podemos ver por que ele disse dessa maneira. Porque ele viu a escadaria dos céus. Ele viu a escada que vinha da terra até os céus. Ele viu o Senhor Deus ali em cima da escada. Então, quer dizer que ele viu que agora, daqui a pouco, ele iria para o céu. E é um lugar onde o Senhor Deus está presente. Então, quer dizer que ali onde o Senhor Deus está presente, o Senhor irá me enviar para aquele reino. O Senhor irá me conduzir para a eternidade. E eu preciso retribuir. E para retribuir, eu preciso juntar os meus bens à herança ali. Ele tinha esse coração. É por isso que ele tinha essa determinação no seu coração. Nós também, daqui a pouco, iremos para o reino do Senhor Deus, iremos nos encontrar com o Senhor. Nós, toda a graça que temos recebido, como que iremos retribuir? Então, o que nós recebemos é o nosso corpo. Nós temos o que nós recebemos, que é essa salvação, agora nós precisamos utilizá-lo muito bem. Então, mas quem é que aprende muito bem sobre a vida de fé? Onde está o seu coração? Onde está os bens, está o seu coração. Então, na vida de fé, não somente a vida de fé, mas a vida de bens, do manuseio, da administração de bens. Ali você também aprende a vida de fé. Porque o Senhor disse que quem é fiel no pouco, realmente será engrandecido no muito. Irá receber muito. Então, realmente, olhem na igreja. Havia uma igreja pequena. E nós perguntamos, quantas pessoas participam do dízimo? Eles falaram, 500 participam. Então, metade faz o dízimo e metade o Senhor Deus toma daqueles. Olhem só isso. Então, quando nós aprendemos a viver a vida de dízimo diante do Senhor Deus, podemos ver como o Senhor Deus, ele atua. Então, pelo país inteiro. Realmente é assim como o desejo de Jacó. Nós somos pessoas que recebemos a graça do Senhor Deus. Então, aqui ele disse o que? Certamente. Então, em Gênesis capítulo 28, no final, ele disse o quê? Certamente darei. Certamente darei a Deus. Então, o Senhor Deus, ele está conosco. Então, realmente, seria bom que o Senhor Deus não estivesse conosco? Não, mas ele está conosco. Então, agora, quando vocês viverem a vida de fé corretamente, vocês reparam que, quando eu viver desse jeito, realmente eu posso aprender a vida de fé, eu posso crescer na vida de fé. Eu não posso só simplesmente agradecer e terminar a pregação e é isso. Realmente todas as pessoas que estão aqui realmente querem participar, querem tentar fazer. Façam. Quando vocês tiveram uma determinação igual a de Jacó, o Senhor Deus ajudou a Jacó. E é por isso, na vida dos bens também, quando nós vivemos de forma correta, quando ganhamos o dinheiro, precisamos aprender a servir os irmãos também. Precisamos usar nossos bens para resgatar os espíritos. Não fiquem segurando, retendo os seus bens. Então, assim como é para usar
essas riquezas das iniquidades para realmente fazer amigos, granjear amigos. Nós precisamos usar para resgatar espíritos. Então, da mesma maneira, realmente um espírito que realmente recebeu a salvação, agora a carteira precisa receber a salvação. Você precisa usar essa carteira para o trabalho do Senhor Deus. Então, uma pessoa que vive bem a vida de fé para dar o dízimo diante do Senhor Deus é utilizada muito bem diante do Senhor Deus. É verdade. Dá para experienciar isso. Vamos orar todos juntos. Meu Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos salvo através do sangue precioso do Senhor Jesus. Até o dia da vinda do Senhor. Que nós todos possamos suportar muito bem o trabalho que nós fomos encarregados. O Senhor, realmente por ter trabalhado conosco, por ter estado conosco, nós agradecemos por todos o seu grande auxílio. Que o Senhor permita para que nós possamos viver mais pelo Senhor. Seja no país, seja no exterior, para que todos nós possamos pregar o Evangelho mais fortemente. Que todos nós possamos ser utilizados de forma preciosa. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador. Amém. Então, antes do louvor, nós iremos ter o vídeo de introdução para o retiro de inverno. (2023년) 한 해 잘 보내셨나요? 한 해를 은혜 속에서 마무리하고 시작하는 동계수련회가 다가왔습니다. 2024 동계수련회는 어떻게 진행될까요? 2024 동계수련회는 2023년 12월 29일부터 12월 31일까지 2박 3일 동안 진행됩니다. 2024 동계수련회는 전국 28개 권역에서 실시되는데요. 서울, 인천, 경기도는 9개 권역, 대전, 충청도는 3개 권역, 광주, 전라도는 5개 권역, 강원도는 3개 권역, 대구, 부산, 울산, 경상도는 7개 권역, 그리고 제주도에서는 1개 권역에서 치러집니다. 청년 대학생 동계수련회는 같은 날인 2023년 12월 29일부터 12월 31일까지 2박 3일 동안 갈릴리 수양관에서 진행되고, 중고등부 동계수련회는 2024년 1월 5일부터 7일까지 2박 3일 동안 갈릴리 수양관에서 진행됩니다. 중고등부 교사는 교회 학교에 접수해 주시고 한 마음으로 미리 사전 접수해 주시기를 부탁드립니다. 3일간 진행되는 2024 동계수련회에서는 총 4번의 말씀이 진행되는데요. 언제 말씀이 시작되는지 미리 시간과 일정을 꼭 확인해 주세요. 2024 청년 대학생 동계수련회에서는 첫째 날은 성인 동계수련회 말씀과 동일한 말씀이, 둘째, 셋째 날 말씀은 청년들을 대상으로 한 말씀이 진행됩니다. 하나님께서 허락하신 한 해의 시작을 주님과 함께 2024 동계수련회에서 뵙겠습니다.